O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aquele mesmo que já foi condenado por improbidade administrativa, quando ele era secretário do governo Geraldo Alckmin do estado de São Paulo, participou recentemente do programa Roda Viva da TV Cultura. E no programa Roda Viva, Ricardo Salles falou uma grande bobeira. Quando ele foi indagado sobre o que ele achava de Chico Mendes, Ricardo disse que não conhecia Chico Mendes, então por isso que não iria falar com mais propriedade ou falar a respeito desse assunto, mas ele disse que já ouviu muitas coisas de ambos os lados, coisas positivas e coisas negativas, principalmente vindas do agronegócio. E aí ele foi interrompido e perguntaram para ele, mas o que o pessoal do agro fala sobre Chico Mendes? E ele percebeu que ele havia dado uma declaração infeliz e as respostas começaram a ficar mais difíceis. Aí ele disse que o pessoal do agro fala que Chico Mendes trabalhou muito em causa própria. E nesse momento ele foi prontamente interrompido, dizendo, peraí, mas Chico Mendes morreu na pobreza. E aí falaram, e aí ele percebeu que as coisas, ele já ficou encurralado. Nas respostas também foi falado que Chico Mendes recebeu a premiação da ONU. Nós vamos falar sobre Chico Mendes daqui a pouco no vídeo. Ele foi reconhecido pela ONU pela sua atuação, ele foi condecorado, recebeu prêmios, ele era reconhecido internacionalmente. E aí quando o ministro percebeu que a situação dele estava complicada, ele já não sabia mais o que falar, ele acabou dando a pior resposta possível, dizendo que a ONU já reconheceu muita coisa errada. Eu tenho certeza que ao falar essa frase completamente infeliz, do Sérgio Vieira de Mello acabou se revirando em seu túmulo. Se você não conhece Sérgio Vieira de Mello, ele foi talvez o maior diplomata brasileiro, se não foi o maior, com certeza ele é um dos grandes diplomatas que o Brasil já teve. Foi uma pessoa, um agente da ONU, foi um líder expoente da Organização das Nações Unidas, teve uma atuação determinante para o retorno dos refugiados do Camboja, também atuou em diversos países africanos e também atuou na Bósnia, lá no início dos anos 90, quando teve aquele triste episódio da tentativa de limpeza étnica do povo da Bósnia. E aí, Sérgio Vieira, ele seria, com certeza, o sucessor de Kofi Annan como secretário-geral das Nações Unidas, só que, infelizmente, ele acabou morrendo precocemente em um atentado terrorista em Bagdá no ano de 2003. Mas ao ouvir essa besteira que foi falada pelo Ricardo Salles, eu tenho certeza que Sérgio Vieira de Mello se revirou em seu túmulo. E ao falar a bobeira sobre Chico Mendes, a mídia teve que recorrer ao bombeiro oficial do governo, que toda vez que algum ministro ou alguém do governo fala uma bobeira, surge o bombeiro General Mourão. E a mídia foi falar com o Mourão contemporizou, como ele sempre tem feito, sempre apagando os incêndios, disse que Chico Mendes foi uma pessoa muito importante e falou para os jornalistas, pessoal, não vamos criar polêmica com esse assunto, tá bom? Próxima pergunta. Então veja que o trabalho do General Mourão, além dele ter atuado no Exército, agora, se ele quiser, ele pode muito bem solicitar aí atuação no Corpo de Bombeiros, porque o que ele tem apagado de incêndio do governo é um negócio impressionante. Sempre que há uma bobeira falada pelos ministros ou por integrantes do governo, surge o General Mourão, porque é ele que se prontificou a conversar com a imprensa e é ele com quem a imprensa tem um canal de comunicação aberto. Então toda vez que há uma declaração polêmica, surge o General Mourão para colocar panos quentes para apagar o incêndio. Ele também foi questionado sobre essas candidaturas laranjas que foram utilizadas por muitos candidatos do PSL, como o próprio ministro do Turismo, o ministro Marcelo Álvaro Antônio, que ele utilizou ali de candidatas laranjas para ser beneficiado pelo fundo partidário, depois essas candidatas repassaram esse dinheiro para empresas ligadas ao ministro, e também Luciano Bivar, do PSL, foi presidente do PSL, e aí Mourão disse que esse é um problema do partido e nada afeta o governo. Então Mourão toda hora tem que usar panos quentes, apagar os incêndios do governo. E se o Ricardo Salles não sabe quem é Chico Mendes, e você também não, eu gostaria de falar um pouco sobre ele. Chico Mendes, ele está inserido no contexto do ciclo da borracha que nós tivemos no Brasil, um dos dois ciclos da borracha. Nós tivemos o primeiro ciclo da borracha lá no final dos anos do século XIX, e depois nós tivemos um segundo ciclo da borracha durante a Segunda Guerra Mundial, ali nos anos 40. E o ciclo da borracha foi um momento de grande desenvolvimento social e econômico para a região norte, principalmente para a cidade de Manaus. A grande expressão desse período, que foi o ciclo da borracha, é o Teatro Amazonas, um teatro belíssimo inspirado na Ópera Garnier, lá de Paris. E aí foi chamado de Belle Époque, esse período lá da região norte. Só que infelizmente também foi um período de grande desenvolvimento social e econômico, mas às custas de muito sangue. Nesse período nós tivemos a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, que foi uma enorme tragédia, muitas pessoas morreram, principalmente de malária, foi um episódio muito terrível. Para cada dormente que nós temos naquela ferrovia, é um corpo que está representado, pelo menos é o ditado popular. A Rede Globo fez
uma minissérie chamada Mad Maria, que retrata esse episódio da Madeira Mamoré. E durante o ciclo da borracha, muitas pessoas foram trabalhar, houve um enorme período de migração, principalmente ali da região nordeste, de mamelucos para a região norte, para que eles pudessem trabalhar ali como seringueiros. Havia muitas promessas que o dinheiro caía do chão, caía das árvores, brotava do chão, e quando essas pessoas foram para lá, acreditando nessa história, elas se encontraram em condições de trabalho péssimas, muitas foram praticamente escravizadas pelos fazendeiros, pelos proprietários, que acabaram explorando os seringueiros. Depois nós tivemos o segundo ciclo da borracha, ali dos anos 40, e aí que nós temos mais ativamente o surgimento do Sérgio Mendes. Sérgio Mendes nasceu em 1944, nesse segundo ciclo da borracha. O pai dele era seringueiro e desde cedo ele acompanhava o pai na atividade do extrativismo do látex. E ele está inserido no ciclo da borracha porque ele nasceu no Acre. E o Acre foi anexado, foi adquirido da Bolívia por conta justamente da borracha. Sérgio Mendes, diferente de muitos seringueiros, ele acabou sendo alfabetizado aos 16 anos, muitos eram analfabetos, e aí ele começou a atuar mais ativamente pelos direitos dos seringueiros, para a melhoria das condições de trabalho dos seringueiros e também para a preservação da Amazônia, para a preservação socioambiental daquela região. E aí ele acabou sendo morto em 1988, ali por uma disputa de terras, foi morto a mando de um grileiro, e toda a morte de Sérgio Mendes causou uma enorme comoção internacional, porque ele havia sido reconhecido pela ONU, recebeu um prêmio da Organização das Nações Unidas, e deu entrevista para diversos veículos de comunicação internacional, e ele era reconhecido internacionalmente. Então a sua morte causou uma enorme comoção internacional. Então essa fala do ministro é uma fala bastante infeliz. E o grande problema não é ele ter essa opinião, ele pode ter a opinião que ele quiser. O grande problema é ele emitir essa opinião em rede nacional. Você não fala esse tipo de coisa, principalmente se você é alguém do executivo. Políticos precisam dar respostas políticas, e principalmente alguém do executivo. Ele poderia muito bem ter passado essa mensagem, só que de uma outra forma. Olha, o que você acha de Chico Mendes? Era só ele ter falado, olha, foi uma pessoa muito importante para os seringueiros e para a preservação da floresta. Ponto, acabou. Era muito mais simples ele ter falado isso. Ele passaria a mesma impressão, passaria a mesma mensagem, só que nas entrelinhas. Os políticos precisam dar respostas políticas, principalmente pessoas que ocupam cargos do executivo. Ele não está mais defendendo, ele não está no legislativo, onde ele defende interesses de determinados grupos que o colocaram lá. E em cargos executivos, ele defende interesses de toda a população. Então é esperado que ele tenha posições, respostas políticas, como foi a resposta de Marina Silva para esse episódio de Chico Mendes e Ricardo Salles. Marina Silva é seringueira, nascida no Acre, teve uma atuação muito importante lá no Acre, ela foi seringueira, conheceu o Chico Mendes quando ela era adolescente, batalhou muito pelos direitos dos seringueiros, porque ela sabe das condições precárias de trabalho, da enorme exploração que muitos seringueiros têm. E ela disse de uma forma muito política, chamou o Ricardo Salles de ignorante, só que de uma forma política, falando que ele é desinformado. O que ela quis dizer quando ela falou que Ricardo Salles é desinformado? Ela quis dizer que Ricardo Salles é ignorante. E os políticos precisam dar essas respostas com a qual ele possa sair. Se ele tivesse falado aquilo que eu falei, olha, ele teve uma ação preeminente e blá blá blá, foi importante, ponto final, se as pessoas falassem assim, não, mas você está criticando, não, eu falei dessa forma, ele tem uma porta de saída. Só que a resposta dele foi incisiva, gerou polêmica, e mais uma vez o governo se vê envolto a uma polêmica desnecessária, que só mina o trabalho, que só causa desgaste por conta dos seus próprios membros. A oposição está praticamente morta nesse início de governo Bolsonaro. Todos os problemas que foram causados, todas as polêmicas que foram causadas pelos seus próprios integrantes. Isso gera muito tumulto, dificulta o trabalho. Toda hora o Mourão tem que vir dar suas declarações para amenizar, para apagar o incêndio causado pelos próprios ministros. Então, e pelos próprios integrantes do governo. Então, veja, foi uma resposta absurdamente infeliz. Essa resposta falou uma enorme bobeira, Ricardo Salles. E o que deixa, mais uma vez, indignado, podemos dizer assim, não é ele ter essa opinião, qualquer um pode ter qualquer tipo de opinião, ele expor, ele não estar preparado o suficiente para dar uma resposta política que o cargo dele exige. Ricardo Salles já foi muito criticado quando houve o episódio de Brumadinho, muitos jornalistas disseram que ele não estava à altura do cargo que ele está ocupando. E de fato, aparentemente isso é verdade, porque ele não consegue dar uma resposta política para uma situação, ele não consegue ser político quando ele precisa ser. Mas o que você achou da resposta do Ricardo Salles? O que você achou
O que você acha da atuação de Chico Mendes? Deixa aqui no seu comentário, isso é muito importante. Você acha que ele falou bobeira? Você acha que ele deveria ter dado outro tipo de resposta? Você acha que ele fez certo ao ter falado o que ele achava de verdade, ao invés de ter dado uma resposta política? Deixa aqui nos seus comentários o que você acha também dessa atuação do General Mourão como bombeiro oficial do governo Bolsonaro. Compartilhe esse vídeo com os amigos para que a gente possa criar aquela corrente contra o pensamento superficial desconectado da realidade brasileira. E lembre-se, deixe seu like e vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.